Identificado o mercado da contratação, identificado qual é o índice que melhor retrata a variação desses custos, né, e que, portanto, melhor recupera o poder da moeda face à inflação, aí você faz a previsão desse índice lá no teu contrato administrativo, no teu edital, né, ou no termo de referência, a depender do modelo, né, que você costuma utilizar aí nas suas contratações. Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E hoje estamos recebendo ele, que é procurador federal, mestre em Direito pela UFRN e também palestrante e um grande especialista em licitações públicas. Seja muito bem-vindo ao Boletim Diário, o professor Carlos Nitão. Acabei de gravar agora com o professor Carlos Nitão falando sobre reajuste de preços na 14133, a nova lei de licitações. Então estou invadindo aqui o vídeo para fazer um convite para você que é de Porto Alegre e região, onde no dia 11/8 teremos um workshop sobre a nova lei de licitações. Um workshop totalmente gratuito. E as inscrições você pode fazer, está aparecendo aqui na descrição deste vídeo. Não sei em que plataforma você está vendo, mas está imperdível. 11/8 em Porto Alegre. Eu te espero lá. Continue aí com o vídeo. Olá, Ricardo. Tudo bem contigo? É uma alegria poder estar aqui participando desse espaço, junto com vocês da Forset, né, que é uma empresa que tem aí reconhecimento no mercado e que atua na área de licitações e contratos, promovendo, né, debates, cursos e palestras sobre essa matéria que é tão interessante, que é tão intrigante e que nos provoca aí a reflexões e ao estudo diário, né, para poder colaborar com aqueles que tenham interesse, né, em estudar, né, e até mesmo atuar na área de licitações e contratações públicas. Perfeito, professor. Eu que agradeço também sua disponibilidade, a sua agenda, e cada vez mais este quadro vai ficando rico, principalmente quando recebemos professores assim como você. E, professor, eu quero aproveitar aí a sua agenda, o seu tema, sempre atual. É sempre bom ouvir vários personagens sobre essa temática, né? Então, eu já vou transformar aí numa pergunta, professor, pois o convite, né, para que você falasse aí sobre reajuste de preços na 14133. Professor, o espaço é todo seu. Então, vamos lá. A matéria de contratos administrativos termina sendo um ponto extremamente interessante, porque eu costumo dizer que no momento de execução dos contratos administrativos que a gente começa, né, e vivencia efetivamente as dificuldades, os problemas, né, e aquelas situações que terminam exigindo não apenas daqueles que trabalham na fiscalização, na execução, no setor de pagamento, como também daqueles que atuam no assessoramento jurídico, né, terminam exigindo desses agentes, desses atores nesse processo de execução, daquilo que foi contratado, né, termina exigindo de nós esforços, estudos, dedicação, entendimento da jurisprudência dos tribunais de contas, seja da União, seja dos tribunais de contas dos estados, porque no dia a dia que a coisa acontece, né? Então, falar sobre reajuste de preços termina sendo para mim um tema muito caro, porque é um tema que eu gosto muito, tenho estudado sobre isso, tenho falado, tenho feito palestras, participado de eventos tratando sobre essa matéria e venho escrevendo alguns artigos, né, que serão publicados aí muito em breve em obras que estão sendo coordenadas e já estão em fase de editoração. Então, quando a gente pensa em equilíbrio econômico dos contratos administrativos, a gente primeiro precisa compreender que se trata de um direito de base constitucional que hoje está sendo regulado pela 8666, né, e também pela 14133, porque nós não podemos
deixar de ponderar que as duas normas estão vigentes e que estão sendo aplicadas, respectivamente, aos contratos administrativos que foram delas decorrentes. E aí nós temos 4 grandes instrumentos, né, 4 grandes mecanismos que a administração dispõe para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, o que significa dizer que nós temos mecanismos para fazer com que a execução do contrato ela tenha um caráter sinalagmático, ela tenha um caráter de igualdade entre a prestação executada e entre aquilo que se paga por essa prestação que está sendo executada. E aqui o convite foi para falar especificamente do reajuste de preços na Lei 14.133 de 2021, que vem sendo aí amplamente conhecida e divulgada como sendo a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. E quando se fala em reajuste de preços, só para que a gente situe aqui normativamente o tema, é importante destacar para quem nos escuta que a 14.133 ela trata lá no artigo 25, parágrafo 7 e parágrafo 8º, inciso 1º. Ela também trata sobre questões relacionadas com o reajuste de preço no artigo 92, inciso 5º. E o interessante é que ela traz no artigo 6º, em um de seus incisos, lá no artigo 6º, ela apresenta para a gente o conceito de reajuste em sentido estrito. Então, lá no inciso 58, você consegue localizar o conceito de reajustamento em sentido estrito, que é extremamente importante para a nossa percepção e compreensão desse instituto de reajuste de preço. Então, quando se fala em reajuste de preço, a gente está falando naturalmente de aplicação de índice previsto no contrato administrativo. E quando se fala de índice previsto para contrato administrativo, a orientação normativa é no sentido de que você identifique qual é o mercado da contratação que você vai fazer, e aqui, portanto, você pode ter uma contratação de serviços de limpeza com dedicação exclusiva de mão de obra, você pode ter um serviço comum de engenharia, você pode ter uma obra, você pode ter um serviço na área de tecnologia da informação. E a orientação é de que você faça uma análise do mercado em que essa contratação será realizada, para entender dentro daquele mercado qual o índice que é utilizado para correção dos valores naquilo que diz respeito à inflação. Porque quando a gente fala de índice para reajuste de preço, nós estamos tratando de um instrumento para equilíbrio econômico-financeiro que está diretamente relacionado com a inflação. E é por isso que se fala em índice de preço, porque você está falando em número índice, mas, portanto, números que indicam naturalmente a inflação dentro de um determinado mercado. Então, o primeiro cuidado que você precisa ter quando você analisa, quando você planeja a sua licitação, é identificar qual é o índice que você vai utilizar. E aí, a pergunta que se faz é, qual é o índice que eu devo utilizar? E a resposta para essa pergunta, ela pode encontrar 3 orientações possíveis. O primeiro ponto, existe um índice específico para aquele mercado da minha contratação? E aqui, enquanto índice específico, eu sempre gosto de citar o índice que foi criado para os contratos de tecnologia da informação. Aí você sobe mais um degrau. Tá, não existe índice específico. Então, qual é o índice setorial? E aí, quando se fala em índice setorial, é comum a gente pensar no INCC, que é aquele índice que se aplica em obras e serviços comuns de engenharia. E, por último, em não havendo à sua disposição um índice específico, em não sendo identificado a presença de um índice setorial, aí você cai na regra geral, que é a previsão de um índice geral, que costuma ser utilizado o IPCA. Então, o IPCA é, como regra, o índice geral que a gente utiliza nas nossas contratações. Então, identificado o mercado da contratação, identificado qual é o índice que melhor retrata a variação desses custos, e que, portanto, melhor recupera o poder da moeda face à inflação, aí você faz a previsão desse índice lá no teu contrato administrativo, no teu edital, ou no termo de referência, a depender do modelo que você costuma utilizar aí nas suas contratações.
Um ponto que eu destaco, que é extremamente importante e que foi corrigido agora com a 14133, é uma pergunta que a gente sempre fazia e que era objeto de muita discussão na prática, porque se perguntava: é obrigatória a previsão de índice para reajuste de preços? Essa era uma pergunta que a gente sempre respondia, mas essa pergunta ela chegava para a gente quando ia ser realizado um aditivo para a prorrogação de um determinado contrato e quando se verificava não estava lá presente o índice. E aí ia perguntar, mas será que é obrigatório? E a 14133, lá no artigo 25, parágrafo 7º, ela traz uma regra que é muito clara e que resolve esse problema, porque ela diz assim: independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão de índice de reajustamento de preços. Então, não há mais nenhuma dúvida sobre a obrigatoriedade da previsão de índice. E não importa se o seu contrato administrativo vai ser de 3 meses, não importa se o seu contrato administrativo vai ser de 6, de 10, de 12, de 36 meses. A regra, agora, está muito claramente definida no parágrafo 7º do artigo 25. Então, é preciso definir qual é o índice que vai orientar o meu reajuste de preço. Então, artigo 25, parágrafo 7º, traz essa obrigatoriedade de previsão de índice para correção dos valores. É claro que você precisa observar a regra da anualidade, e aqui nós temos outro ponto extremamente importante. Por quê? Porque com a 14133, houve uma mudança na data base para fins de contagem da anualidade. Com a 14133, a data base para fins da contagem de anualidade, ou seja, para fins da contagem daquele período de 12 meses, passa a ser agora a data da elaboração do orçamento estimado, porque na atual sistemática que nós temos com base na 8666, com fundamento decorrente da Lei 10.192/2001, que é a lei que trata sobre as providências e as disposições complementares ao Plano Real, a data base para fins de reajuste de preços, nós temos duas. Nós temos a data da apresentação da proposta, que é aquela que é mais comumente utilizada, e nós temos a data da elaboração do orçamento estimado. Com a 14133, retirou-se essa ideia de data base vinculada à apresentação da proposta, que, como regra, o que é mais comum e mais usual seria a data lá, o dia de realização do pregão, quando as empresas apresentariam as suas propostas. Então, situando, você precisa definir qual é o índice que você vai utilizar, e aí você precisa subir aquela escadinha: índice específico, índice setorial, índice geral. Definido o índice, você precisa colocar isso como cláusula obrigatória do teu contrato. Segundo ponto, você precisa deixar clara a regra de que a data base para fins de contagem de anualidade corresponde à data da elaboração do orçamento. E é importante que você não esqueça de indicar lá no seu termo de referência, de forma expressa, qual foi essa data. Então, você vai colocar uma cláusula lá dizendo: olha, a data considerada para fins de elaboração do orçamento e aí você precisa indicar. Então, 14 de março de 2022. Então, ali você define um marco temporal para fins de contagem da anualidade. E uma coisa que eu acho que é extremamente interessante, Ricardo, e que é objeto de muita discussão, e eu sempre defendi, e continuo a defender, é a possibilidade de... a pergunta é possível aplicar de ofício e realizar de forma automática a correção de valores no caso de índice? Ou seja, a administração ela pode aplicar lá o INPC, ou ela pode aplicar o IPCA automaticamente e de ofício, sem que haja requerimento da contratada? Essa é uma pergunta que a gente escuta, e que eu sempre respondi de forma afirmativa por algumas razões. Então, primeiro, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ele está previsto na Constituição. É obrigatória a previsão de cláusula
definindo qual é o índice que será aplicado ao teu contrato. Então, você não pode deixar de ter uma cláusula contratual indicando qual é o índice para a correção de valores. Outra coisa, o índice de preços, ele retrata a oscilação dos custos no mercado da contratação. Essa é a função do índice. Tanto é que o índice ele pode subir ou descer no decorrer do ano, porque ele está oscilando, ele está variando conforme oscilam os preços naquele mercado da contratação. Outra coisa, não há a necessidade da contratada, assim como, por exemplo, acontece na repactuação, demonstrar que houve modificação nos custos, porque nós tivemos uma CCT nova e essa CCT aumentou o salário, essa CCT eventualmente criou um benefício que não estava previsto no início da contratação, ela alterou os valores decorrentes lá de um determinado plano específico, houve a necessidade de demonstrar que houve um decreto municipal e que o valor do auxílio transporte era R$4, agora passou a ser R$6. Não se exige da contratada uma demonstração de oscilação dos custos, que é aquela ideia da planilha analítica. Não exige isso. O índice, ele faz esse papel. O índice, ele retrata por si só essa variação de preços do mercado, de modo que não há nenhum impedimento que essa aplicação ela possa ser feita de ofício e automática pela administração, porque ela se faz por apostilamento. Você pega o índice, aplica sobre o valor contratual e encontra, né, e chega ao novo valor. Mas aqui, Ricardo, tem um ponto para a gente caminhar aqui para finalizar a nossa conversa, que é importante e que eu quero deixar aqui como provocação para quem vai nos escutar, para que possa refletir sobre. Porque a lei ela está rodando, como se costuma falar, há um pouco mais de um ano. E o artigo 131 ele diz assim, que a extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio do termo indenizatório. Mas o que nos interessa aqui é o parágrafo único, que diz assim: o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107. Porque aqui, além de a gente trazer para o debate a possibilidade de aplicação automática, entra aquela ideia de preclusão. A empresa assinou o aditivo para a prorrogação de vigência do contrato, mas por alguma razão ela não disse, olha, eu estou prorrogando o contrato administrativo, mas você não pode deixar de esquecer de daqui a alguns meses, quando completar a anualidade, você aplicar o índice para a correção de preço. O que, em tese, esse 131, parágrafo único, está dizendo é isso. Mas eu defendo que este parágrafo único do artigo 131, ele não se aplica na hipótese de reajuste de preços. Por uma razão muito simples. Quando se fala em equilíbrio econômico-financeiro e que você condiciona isso ao requerimento da contratada, você o faz apenas naquelas situações em que é preciso uma atuação da empresa para que ela demonstre de forma efetiva que houve um rompimento da equação econômica financeira inicialmente estabelecida. E quando é que isso efetivamente ocorre? Nas hipóteses de repactuação, nas hipóteses de revisão, porque de repente houve uma alteração da carga tributária posterior à apresentação da proposta, então houve modificações normativas que impactaram no custo após a apresentação da proposta, e nos casos de recomposição, que são aquelas situações lá decorrentes de fato do príncipe, decorrentes da própria teoria da imprevisão, que é um evento posterior, imprevisível, né, ou previsível de consequências, porém, indeterminadas. Que o exemplo mais recente e mais clássico que a gente vivenciou agora foi a pandemia. Então, perceba que não faz sentido você condicionar para a contratada o requerimento de aplicação de índice de preços após o cumprimento da regra da anualidade, porque ela não precisa demonstrar que houve variação, ela não precisa demonstrar que houve oscilação dos custos, porque a função do índice, por definição, é essa: demonstrar que os custos oscilaram porque a inflação variou para mais ou porque a inflação variou para menos. Então, só para que a gente feche aqui a nossa conversa, o reajuste ele está relacionado com a aplicação de índice. Existem 3 índices que podem ser aplicados no teu contrato: o índice específico,
o índice setorial, o índice geral. Eu, particularmente, defendo a possibilidade de aplicação automática do índice para correção de preços, mas deixo aqui a provocação e a necessidade de todos nós que pensamos e que estudamos a matéria, possamos refletir sobre o parágrafo primeiro, o parágrafo único do artigo 131. Então, meu querido amigo Ricardo, eram essas aqui as ponderações que eu queria fazer com vocês. Deixo aqui o convite para quem gosta da matéria, para quem estuda, para quem tem interesse. Nos seguir lá no nosso perfil no Instagram, @Cenitão. É um perfil que diariamente a gente está produzindo conteúdo, realizamos lives, convidamos especialistas da matéria, especialistas em direito administrativo, para conversar um pouco sobre essa matéria que é tão interessante e tão intrigante. Sensacional, professor. Eu vou aproveitar aqui até para reforçar, né? Tem crescido cada vez mais aí o pedido, o pessoal está acompanhando no trânsito, né? Joga lá para ouvir dentro do carro, até mesmo pelos nossos canais aqui no próprio Spotify ou outras plataformas, mas a turma acaba colocando, espelhando no carro. Então, para você que está acompanhando aí no trânsito, dirigindo, então o arroba dele é @Cenitão. Não deixe de segui-lo lá para que você veja. Ele distribui muito conteúdo, tem vários acórdãos lá, e vocês viram que é uma verdadeira aula que trouxe aqui para nós o professor Carlos Nitão. Professor, eu vejo este quadro aqui, um dos grandes objetivos, né? É cada vez mais mostrar aí os especialistas que nós temos aí em todo o nosso país sobre o tema licitações. Eu tenho certeza que hoje nós cumprimos aqui o nosso papel. Você, gestor, aí, quer bater um papo com o professor, não deixe de seguir. Está aparecendo aí, ó, @Cenitão. Envie uma mensagem, ele responde rápido. Essa é a minha dica aqui que eu deixo para vocês. Aí a gente consegue interagir, não é isso, professor? Isso, manda mensagem para a gente lá no direct, que a gente responde, troca uma ideia, se ajuda e estamos aí sempre dispostos a colaborar. Fico à disposição de vocês aqui para uma próxima oportunidade, em uma outra ocasião, a gente poder continuar a conversar sobre essa matéria que é tão interessante e tão rica. Com certeza, professor. E já quero aproveitar aqui fazendo o fechamento, né? Agradecer em nome de toda a família Forset pelo seu tempo, a sua disponibilidade e pela brilhante aula que você nos trouxe hoje aqui. Professor, com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu amigo. Até a próxima.